Boa tarde, galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou o Jean, professor de Química A. Não tive nem a capacidade de me apresentar no último vídeo, né? Espero que vocês tenham visto o último vídeo, da parte teórica de modelo de Bohr, da parte que eu falei sobre números quânticos. Vejam lá se você não viu ainda. Se você viu, ficou com dúvida, veja de novo. Mas faz assim, já viu o vídeo, ficou com um pouco de dúvida? Pega esse vídeo de agora, que é um vídeo de exercícios, e tenta assistir. Ficou com dúvida? Volta na teórica, vê mais uma vez. Vem aqui, daí tenta assistir mais uma vez. Ficou com dúvida? Pergunta para mim, não tem problema nenhum, pode ir por qualquer meio que você tenha de comunicação comigo, pergunta lá que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Mas assiste aqui primeiro, eu espero ajudar vocês. Então eu fiz uma lista de exercícios pra gente resolver juntos, e uns pequenos pontos teóricos que talvez eu não salientei tão bem no último vídeo. E vamos ver o que a gente pode ajudar vocês, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui. Apareci no canto? Apareci. Então primeira questão número 1 da apostila aí nessa segunda aula, né, da apostila, diz o seguinte: historicamente a teoria atômica recebeu várias contribuições dos cientistas. Assinale a opção que apresenta na ordem cronológica correta os nomes dos cientistas que são apontados como autores de modelos atômicos. Então, quais são os modelos que a gente salientou bastante em aula? A gente falou lá do modelo atômico de Dalton, né? Antes dele tinha os gregos, mas daí modelo atômico importante, Dalton, que era o modelo das bolas de bilhar. Depois dele veio o modelo de Thomson, chamado também de pudim de passas, né? Eu fiz uma analogia com vocês sobre o panetone, mas é o modelo que o pessoal chama de pudim de passas. Depois do Thomson veio quem? O Rutherford. Tem gente que chama de modelo planetário, tá? E depois do Rutherford veio o Bohr. O que é interessante, que eu talvez não tenha salientado na aula teórica, é que muita gente chama esse modelo de Bohr não simplesmente como Bohr, chama de Rutherford Bohr. Por quê? Porque o Bohr manteve muitas das ideias do Rutherford. O Rutherford não foi refutado completamente. Então, ele pegou o modelo de Rutherford e agregou muitas coisas. Então, o modelo de Bohr, por muita gente, chama de Rutherford Bohr, tá? Usa um hífenzinho ali. Um modelo que eu não falei em aula, às vezes a gente não dá muita atenção na hora da teórica, é um modelo chamado de modelo de Sommerfeld. O Sommerfeld foi quem falou um pouco sobre os orbitais, a forma dos orbitais, que eu vou dar uma mostradinha para vocês daqui a pouco. Ele também é considerado um modelo para ele, tá? Um modelo de Sommerfeld, então. Daí, juntando Rutherford, Bohr, Sommerfeld, é que chegou no modelo atômico atual, tá? Que é esse que a gente trabalha no finalzinho da parte teórica ali. Então, modelos atômicos importantes: Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Então, seria a letra A dessa questão. Bem tranquilinha, né? Só para revisar, para a gente conseguir avançar aí. Então, próxima questão. Antes da próxima questão, eu queria comentar uma coisa interessante com vocês. Talvez eu não comentei muito bem na teórica, mas aqui eu sempre gosto de falar disso. Uma das aplicações mais claras, mais visuais no dia a dia nosso, do modelo de Bohr acontecendo, existe o teste da chama. Em laboratórios, talvez alguém já tenha visto lá na aula de química prática, no colégio de vocês. Mas outra forma mais simples, que você já viu desde criança, não sabia que era o modelo de Bohr, são os fogos de artifício. Os fogos de artifício, se a gente for ler a história, é bem legal, porque na China, muito antigamente, eles pegavam um bambu verde e jogavam na fogueira, daí fazia barulho, eles, nossa, que legal, vamos jogar bambu verde, daí, pá, 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 pá. Isso foi onde nasceu os fogos de artifício. Mas cerca de 2000 anos atrás, eles começaram a botar pólvora, eles descobriram a pólvora e colocar pólvora dentro desse bambu. Daí o estouro era maior, o barulho era maior. Só que às vezes esse bambu estava com determinados minerais, ou depois foram colocando esses minerais dentro do bambu e percebeu-se que saíam luzes, saíam cores com ele. Então é assim mais ou menos que nasce a ideia de fogo de artifício. Então aqui eu coloquei uma listinha de que se você colocar determinado mineral, determinado metal ali, e você aquecer esse cara, vai sair determinada cor. Tá? Então, nos fogos de artifício, quem produz a cor laranja seria os sais de cálcio, quem produz a cor vermelha, sais de estrôncio ou carbonato de lítio, amarelo, sódio, prata, pó de titânio, pode ser alumínio ou pode ser magnésio, o dourado é o ferro, o azul é o cobre, o roxo, estrôncio e cobre, o verde é o bário. Tá? Então, isso aqui é uma curiosidade interessante
para a gente saber aí. E dentro disso, dentro desse conceito, vem a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: um aluno recebeu na sua página de rede social uma foto mostrando fogos de artifício. No dia seguinte, na sequência das aulas de modelos atômicos e estrutura atômica, o aluno comentou com o professor a respeito da imagem recebida, relacionando-a com um assunto que estava sendo trabalhado conforme mostra a foto. Então, na foto ali você percebe que do lado do amarelo tem o sódio, e ali tem o bário, o estrôncio, o cobre e o titânio, né? Então, uma lista: amarelo sódio, bário verde, cobre azul, estrôncio vermelho, titânio branco metálico. O aluno comentou corretamente que o modelo atômico mais adequado para explicar a emissão de cores de alguns elementos indicados na figura é o D. Repara que, se a gente falar disso, a gente vai pensar em Bohr. Aí você fala assim: já não tem Bohr sozinho. Mas lembra que eu comentei agora há pouco que muita gente chama o modelo de Bohr como Rutherford Bohr. Então a letra A fica facinho para a gente responder. Concorda comigo? Show de bola! Aqui, pessoal, eu quero fazer uma parte na teórica. Por quê? Porque talvez eu não salientei isso também na teórica. Então vamos falar aqui. Eu falei isso, eu sei que eu falei que para vocês que existem os níveis de energia. Os níveis de energia é a camada em que está o elétron. Então a camada K é o nível de energia, a camada L é o segundo nível de energia mais energético que a K, a M mais energético que a L e assim por diante. Então cada um desses aqui são os níveis de energia. O que eu não falei com muita paciência, não falei com muita calma, foram sobre os subníveis. Porque lá no diagrama de Linus Pauling, quando ele faz aquela separação entre o 1S2, o 2S2, o 2P6, cada um desses é um subnível energético. Então, até no diagrama que eu mostrei para vocês, estava escrito níveis e subníveis, mas eu acho que eu não falei tão bem. Então, 1S2 é o primeiro subnível de energia. Mais energético que ele, veja que a setinha vem para cá e depois sobe lá para o 2S2. Daí 2S2 desce, esse 2S2 é mais energético que 1S2 e depois volta para o 2P6. O 2P6 mais energético que o 2S2. 3S2 que é mais energético que o 2P6, 3P6 mais energético que o 3S2, 4S2 mais energético que o 3P6, 3D10 mais energético e assim por diante. Aqui, na parte linear, é mais fácil da gente perceber quem são os subníveis mais energéticos. Então, quando eu vou para a direita, eu vejo os subníveis mais energéticos. O que vem depois é mais energético que o anterior. Então, isso é o subnível de energia. Então, quando eu falo de nível de energia, eu falo das camadas K, L, M, N, O, P, Q. Quando eu falo de subnível, eu falo de cada uma dessas partes que aqui estão. Tudo bem? Eu acho que agora ficou um pouco mais claro, né? Para a gente para ficar mais fácil resolver e entender o texto da questão número 3. A questão número 3 ele pede o seguinte, ele fala para a gente: a pedra ímã natural é a magnetita. Magnetita que, se você for lá para a química estrutural, a gente vai chamar isso de tetróxido de triferro, né? Mas magnetita é o nome mais fácil da gente falar. O metal ferro pode ser representado por Fe2656 e seu átomo representa a seguinte distribuição eletrônica por níveis. Essa palavra é muito importante, tá? Níveis, ele não quer subnível, ele quer nível, ele quer saber das camadas. Outra palavra bem importante aqui, átomo, o seu átomo. Por que isso é importante? Porque se ele é átomo, ele não é íon. Então aqui está o átomo de ferro 2656 e a primeira lembrança nossa é que se é átomo não é íon, portanto se é átomo é neutro. Segunda lembrança que a gente tem que ter é que quem que é o número atômico aqui primeiro de tudo? O número atômico é o 26 ou 56? É o menor, o número atômico é o menor, o maior é o número de massa. O número atômico, o que ele representa mesmo? É o número de prótons. Mas essas duas, se a gente juntar, átomo é neutro, número de prótons é número atômico. Então quer dizer que se é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. A gente conversou bastante isso lá no início, né? Número de prótons igual ao número de elétrons, por isso que ele é neutro. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, quem que eu distribuo? Eu distribuo o número de elétrons, que é igual ao número de prótons, portanto 26. Se eu for distribuir o 26, como é que fica? Eu vou passar para o primeiro subnível. Nesse primeiro subnível cabem 2 elétrons. Veja que esse expoente, talvez eu não tenha salientado, esse expoente 2
Aqui é o número de elétrons que cabe dentro desse subnível, dentro desse orbital. Então depois vem para esse subnível 2s2 também 2 elétrons. Então 2 lá em cima, 2 aqui, 4. Depois o 2p6, 4 com 6, 10. 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10. Veja lá, 2, 4, 10, 12, 18, 20, com 10 seria 30. Pode 30? Não, eu quero 26, então não é 3d10, é 3d6. Vamos ver a distribuição. Então, ficamos assim a distribuição por subníveis. Essa é a parte importante de você lembrar. Isso é a distribuição por subníveis. O que eu vou fazer? Eu vou organizar por níveis. Como assim? Esse númerozão aqui grandão é o número quântico principal, ou nível de energia. Então, o primeiro nível eu vou colocar primeiro, depois eu vou colocar esses dois carinhas, porque esses dois pertencem ao segundo nível. Daí, esse pertence ao terceiro, esse pertence ao terceiro, e este lá no final pertence ao terceiro também. Então, colocando em ordem, fica como? Fica assim. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível separados, tá certo? Então, contando quantos elétrons tem em cada nível, a gente percebe que no primeiro nível tem 2 elétrons, no segundo nível 8 elétrons, no terceiro nível 14 elétrons e no quarto nível 2 elétrons. Voltando lá para a questão e colocando aquilo que a gente descobriu, separando por níveis de energia, a gente fica com 2, 8, 14 e 2. Então, ficamos com a letra D. Tudo bem? Então, pessoal, isso aqui, esse exercício, ele é para a gente notar o detalhe do texto. Você tem que atentar para o texto. Ele falou nível, falou subnível. Ele poderia muito bem ter sido malvadinho e ter colocado aqui 2, 8, daí ter colocado 8, 2 e 6, separando, tá? Ou ali como ele fez, 2, 8, 8, 8, 8, né? Um monte de 8. Ele pode querer jogar com isso, com a sua questão de interpretação. Então fique bem atento ao texto, que é muito importante isso, tá bom? Show de bola, vamos lá, agora finalmente aquilo que você estava esperando, vamos dizer quais os 4 números quânticos para o elétron de maior energia do átomo de enxofre. Então ele quer pedir os 4 números quânticos, né? Mas veja, essa parte aqui, essa expressão é muito importante para o elétron de maior energia. Quem é o elétron de maior energia? É sempre o último distribuído. Vamos avançar e entender isso melhor. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar, sempre que você for fazer os 4 números quânticos, sempre que você for fazer a distribuição eletrônica, vai fazer o diagrama de Linus-Pauling. Vai facilitar estando com ele em mãos, tá certo? Então, vamos distribuir quem? Se esse cara, novamente ele falou, do átomo de enxofre, então é neutro. Então, esse 16, que é o número de prótons, é igual ao número de elétrons. Tem 16 elétrons para distribuir. 2, com 2, 4, com 6, 10... com 2, 12, eu quero mais 4, então 3p4, é isso? Então, veja, contando ali os elétrons, 2, 4, 10, 12, 16. 16 elétrons sendo distribuídos. Vamos pegar esse cara e vamos analisar, então, o elétron mais energético, o elétron de mais energia. Quem que é ele? É o último elétron distribuído. O último elétron distribuído está no 3p4. Esse 3p4 é ele que a gente vai estudar. É ele que a gente vai fazer os números quânticos, tá certo? Então, primeira coisa, número quântico principal, o N. Número quântico principal, o N, é a camada em que o elétron está. A camada que o elétron está é esse númerozão grandão aqui na frente. O númerozão grandão é o número quântico principal, ou camada N, nesse caso é 3. Antigamente se perguntava a letra. É mais difícil isso acontecer, mas camada K é 1, camada L é 2, camada M é 3. Mas veja que números quânticos é mais importante o número do que a letra. Letra interessante saber. Número quântico secundário ou azimutal. Secundário ou azimutal é o L. O L é o tipo de orbital que a gente está lidando. Lembra, orbital S é 0, orbital P é 1, orbital D é 2, orbital D é... Desculpa, vamos de novo, me perdi sozinho. Orbital S é 0, orbital P é 1, orbital D é 2, orbital F é 3. Nesse caso a gente tem o P, e o P é 1, então o número quântico secundário azimutal é 1. Quem que é o número quântico magnético? O número quântico magnético ML
tem gente que chama só de M, ele vai do menos L ao mais L. Então eu vou ter o menos 1, o 0 e o mais 1. Portanto, a gente vai ter 3 orbitais. Lembra que o P tem 3 orbitais, menos 1, 0 e mais 1. Agora, a gente precisa distribuir os elétrons aqui dentro. Como que a gente faz para distribuir esses 4 elétrons aqui dentro? Pessoal, é como se fosse uma fila de banheiro. Quando você vai na fila do banheiro, tem 3 desocupados. Você vai sempre em qual banheiro? No primeiro. Então, o primeiro elétron vai para o primeiro banheiro. Sempre o primeiro é da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Então, do negativo em direção ao positivo. Então, primeiro para cima, sempre para cima, e no primeiro banheiro, ou seja, no negativo, no menor valor possível. O segundo elétron também para cima, no segundo banheiro. O terceiro no terceiro orbital também para cima. Então sempre assim, sempre para cima e no mais próximo de você, da esquerda para a direita. Show! Mas eu distribuí quantos elétrons aqui? 1, 2, 3. Eu tenho que distribuir 4. Então o quarto vai no primeiro banheiro. Só que ele não vai para cima, ele vai para baixo. Não pode esquecer isso. Ele tem que estar um para um sentido, o outro para outro sentido. Distribuímos os 4 elétrons. Quem que me interessa? O elétron de maior energia, o elétron mais energético. Elétron de maior energia, elétron mais energético é o último. O último parou aonde? No menos 1. Então o número quântico magnético é o menos 1. Tudo bem? Qual que é o quarto número quântico? O quarto número quântico é o spin. O que o spin indica mesmo? Para que lado ele está girando. Então a gente sabe que tem um girando para cima e um girando para baixo ali no menos 1. Qual que me interessa? Me interessa o para baixo. Só que eu falei para vocês na teórica, se vocês lembrarem, que quem define qual é positivo e qual é negativo é o enunciado. Se o enunciado não fala nada, você aceita os dois, positivo e negativo. Então nesse caso a gente tem para baixo, mas eu não sei se é menos meio ou mais meio. Então você aceita os dois. O spin pode ser menos meio, mas pode também ser mais meio. Se tiver os dois, o que você faz? Se tiver os dois, a gente vai brigar com a questão. Mas normalmente vai ter um só. Então veja, que tenha número quântico principal número quântico principal 3, número quântico secundário azimutal 1, número quântico magnético menos 1, só tem a letra D. Já ali está dizendo menos meio. Então beleza, vamos marcar. Tá? Se tivesse mais meio nessa alternativa, também a gente ia marcar. O que importa é se o enunciado fala ou não. Nesse caso, o enunciado não fala. Daqui a pouco a gente vai fazer um com o enunciado deduzindo, definindo o spin, tá certo? Então, nesse caso, 3, 1, menos 1 já define a letra D, o spin não atrapalha em nada. Tudo bem? Show de bola. Vamos aqui para mais uma questão. Essa questão aqui ela é bem complicadinha, eu acho ela uma questão mal formulada, sinceramente. Eu acho ela ruim. Apesar que uma coisa nessa questão ela é recorrente. Nessa questão, ele pede um certo elétron. E ele pede quais das alternativas podem caracterizar. Tem alguns exercícios que eles falam assim, qual das alternativas não pode caracterizar. Então ele não define exatamente quem é o elétron, e daí ele fala, podem caracterizar ou não podem caracterizar. Você tem que ver, você tem que ir eliminando as alternativas. Tá bom? Vamos fazer isso com calma, talvez ajude. Daqui a pouco eu vou fazer uma que não pode caracterizar, se não me engano. Então, quinta questão da apostila lá. A luz amarela das lâmpadas de vapor de sódio usadas na iluminação pública é emitida pelo decaimento de energia de elétrons excitados no átomo de sódio. No estado fundamental, isso aqui é muito importante, no estado fundamental. O que significa esse no estado fundamental, pessoal? Estado fundamental quer dizer que ele não foi excitado. Estado fundamental quer dizer que ele não pulou de camada. Tá certo? Estado fundamental também pode significar átomo. Então, a gente vai entender que estado fundamental é o natural dele. Ele é um átomo que não pulou, o elétron não pulou de nível, o elétron não saltou ainda. Tá certo? Então, no estado fundamental, um certo elétron desse elemento se encontra no segundo nível de energia. Aqui está a chave da questão. Ele quer saber de um elétron que se encontra no segundo nível de energia, num orbital P. Ele não perguntou o elétron mais energético, não é isso que ele quer saber. Ele fala um certo elétron que se encontra no segundo nível de energia, num orbital P. Os valores dos números quânticos que podem caracterizar esse elétron é um certo, não está bem definido, né?
São. Então vamos lá, vamos pegar o átomo de sódio, mas já não sei quem é o sódio. Aí que tá, pessoal. Existem algumas faculdades que no vestibular elas dão a tabela periódica. E existem outras faculdades que não dão a tabela periódica e nem apresentam o elemento no enunciado. Então existem alguns elementos que você vai ter que saber algumas informações sobre ele. Então, tipo, o sódio é um cara que você vai lidar tanto com ele que você vai se acostumar. O ferro, alguns outros carinhas você vai lidar tanto com eles que você vai se acostumar. Então, no caso aqui, eu já disse que o sódio ele tem número atômico 11. Se ele tem número atômico 11 e está no seu estado fundamental, a gente vai distribuir 11 elétrons, certo? Já coloquei o diagrama de Linus-Pauling lá embaixo. Vamos distribuir 11 elétrons. Vai ser 1s2, 2s2, 2p6 deu 10, né? 3s1, foi isso que a gente distribuiu? Foi, olha lá que coisa linda. Então, Jean, vamos distribuir o 3s1, sim ou não? Não, galera, não, a gente não vai distribuir o 3s1 porque ele não pediu o elétron mais energético. Ele pediu um certo elétron deste elemento que se encontra no segundo nível de energia. Segundo nível de energia é o nível 2. O nível 2, então, poderia ser esse 2s2 ou esse 2p6. Então, segundo nível de energia é 2. No orbital P, então, é este orbital aqui, 2p6, que a gente tem que distribuir. Esse 2p6 nós vamos distribuir. Mas qual dos elétrons? O último desse 2p6, ele não disse. É um elétron que está nesse orbital. Então, o 2p6 a gente vai distribuir todos. E vamos falar para esses caras o que é possível. Então, distribuindo o 2p6, lembra que P é número quântico secundário azimutal 1. E se o número quântico secundário azimutal é 1, o magnético pode ir de menos 1 a mais 1. Então, tem 3 orbitais. Aqui eu coloquei já o número quântico principal dele, porque se ele está no segundo nível, o número quântico principal é 2, então o N2 está ali. O número quântico secundário azimutal P tem o valor 1. Show de bola, já matamos algumas alternativas. Agora, e o magnético? O magnético ele pode ir de menos 1 até mais 1. Tem gente que já mata a questão aqui, mas se você está com calma querendo visualizar, vamos com calma. Menos 1 até mais 1, está ali 3 orbitais. Para distribuir esses elétrons aqui, quantos elétrons eu tenho que distribuir? Tem que distribuir 6. 6 elétrons eu vou colocar os 3 primeiros para cima, certo? Começando do menos 1, depois o 0, depois o mais 1, 3 para cima. Agora são 6, 3 para baixo. Algum desses elétrons aqui, quais podem ser os números quântico magnético? O número quântico magnético pode ser menos 1, pode ser 0 e pode ser mais 1. Então, coloquei as 3 opções ali embaixo, certo? E o spin? Ele não definiu o spin no enunciado. Então, o spin eu vou aceitar tanto menos meio quanto mais meio, tá certo? A partir disso, número quântico principal, 2. Todos são 2, não mudou nada. Número quântico secundário azimutal, 1. Já ficou a letra A e C, só a e a C. Número quântico magnético pode ser menos 1, 0 ou mais 1. Lá na letra A, pode ser 2? Não! Veja que o P sendo 1, o magnético já não podia ser 2. Só para você ver que é 2P6, você já podia ter matado a questão. Ao pé da letra, nem a distribuição você precisava ter feito. Porque se era no segundo nível, o N é 2. Se era P, o L tinha que ser 1. Ficava A ou C. E o M tem que ser de menos 1 a mais 1. Menos 1, 0 ou 1. Já matava a questão, já era a letra C. Eu fiz passo a passo aqui a questão, mas você, estando fera, tendo treinado muito o número quântico, você podia matar a questão sendo letra C de uma vez, tá certo? Eu não marquei ali, mas é letra C. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, pergunta de novo que eu mostro para você. Beleza? Agora, próxima questão. Aqui eu tô com a mesma. Aqui que eu vou marcar? Aí eu marquei. Show de bola, show de bola. Então, essa questão ela é complicadinha para quem está começando. Depois você está bem fera, ela fica tranquila, porque você mata a questão só no enunciado, tá bom? Show! Quero contar uma coisinha para vocês aqui, que eu não mostrei lá na teórica, senão ia estender muito a teórica. E para não ficar só exercício também, eu coloquei umas partes teóricas aqui. Aqui é mais curiosidade, uma coisa assim para a gente entender melhor os orbitais. Imagine você que o elétron está se movimentando em torno lá do núcleo, né? No átomo, girando. O que acontece?
Eu pensava durante muito tempo que o elétron girava como se fosse uma órbita mesmo, uma coisa meio fixa, como um planeta gira. Lembra do modelo planetário de Rutherford? Eu achava que era daquele jeito, pronto, acabou, já era. Não é. O elétron, na verdade, ele não tem um caminho específico pelo qual ele vai, mas ele tem uma determinada distância, um determinado ambiente. Como que é isso, Jean? Ele está lá girando. Se eu fosse tirar uma foto do cara, ele ia estar num determinado lugar específico. Se eu tirasse 10 fotos, ele ia estar mais ou menos sempre naquele mesmo ambiente, naquele mesmo espaço. Se eu tirasse 1000 fotos, ele ia fazer mais ou menos isso aqui. Essas seriam as primeiras 1000 fotos de um elétron girando em torno de um núcleo, girando em um átomo. Se eu pegasse e tirasse 10.000 fotos, ele ia fazer isso aqui. Se eu tirasse 100.000 fotos, ele ia fazer isso aqui. Por esta lógica, percebeu-se que o elétron ele fica girando em um determinado ambiente. Esse ambiente ele não é como se fosse o capotão de uma bola lá de futebol, aquelas antigas, né? Em qual o elétron chega no capotão ali e para. Ele pode passar esse ambiente, ele pode passar um pouquinho. Mas normalmente o ambiente que ele mais costumeiramente fica é dentro dessa área. Então ele pode sair um pouquinho. Se eu tirasse dessas 100.000 fotos, algumas delas, algumas centenas delas, o elétron estava fora do capotão da bola? Estava. Mas normalmente ele estava dentro. Então por isso que o orbital recebeu esse orbital, que é o orbital S. Esse orbital aqui são as fotos de um elétron no orbital S. Recebeu esse formato. Então o orbital na forma de esfera em que o elétron se gira, onde o elétron se encontra na maior parte do tempo. Algumas vezes o elétron poderia estar fora dessa bola de capotão aí? Poderia. Mas a maioria das vezes está dentro. Por isso a gente diz que esse aí é o orbital S. Se eu fosse fazer o orbital P, tirasse as 10.000 primeiras fotos, ele ia fazer esse aqui. Ele faz o quê? Ele parece uma bolota aqui, uma bolota aqui. Se você olhar bem, se você desenhar a bolota, sempre vai ter um elétronzinho que vai, uma posição do elétron ali, uma posição do elétron que está um pouco fora desse espaço. Então esta posição ela é possível, mas ela é incomum. O elétron normalmente fica naquela área. O desenho ficaria mais ou menos assim. É assim então o desenho do orbital P. Tá? Então o orbital do tipo P ele fica desse jeito. Como que esquematicamente os caras fazem? Ele faz ele como se fosse um alter. Né? Aqui onde está o desenho nos eixos cartesianos, nesse caso no eixo X, ele faz um alter, assim como se fosse o símbolo do infinito, né? Então veja que aqui seria um dos orbitais P. Então aqui está o orbital P no eixo X. Daí ele faz um orbital P no eixo Y. Eu faço um orbital P no eixo Z. Quando eu junto esses três caras, eu formo os três orbitais P. Por isso que o P tem 3 orbitais, 2 elétrons em cada um deles. Repare que a representação gráfica aqui é um orbital menos 1, outro orbital 0, outro orbital mais 1, cabendo 2 elétrons em cada um deles. O desenho mais baseado naquela figura anterior ficaria mais ou menos como esses de baixo aqui, não tão esquemático, mas próximo aí da lógica seria do real seria esse de baixo. Tudo bem? Mais uma curiosidade do que uma coisa que você precise guardar de verdade, tá bom? Então esses são os formatos orbitais. Agora uma coisa bem importante que muita gente já me perguntou seria o porquê que um elétron gira para um lado, outro elétron gira para o outro, ou ainda, por que os elétrons não se espantam, não se repelem? Por que um elétron vai para um lado, outro elétron vai para o outro, Jean? Os dois não são negativos, eles não tinham que se repelir? Supostamente sim, mas existe uma coisa que compensa ele, que é o quê? Um elétron ele gira em um sentido. Vocês vão aprender em física que quando esse elétron ele gira nesse sentido aqui, é mão esquerda ou mão direita? Não lembro. Quando ele gira nesse sentido aqui, daí sai um fluxo de campo magnético para cima nesse caso. Então por isso aqui formaria um polo norte magnético e aqui um polo sul magnético. Então veja que o elétron girando em um sentido faz o norte para cima e o sul para baixo. O elétron girando em outro sentido
Em outro sentido, ele iria fazer o norte para baixo e o sul para cima. Então, lembra, corrente elétrica gera campo magnético. E esse campo aqui, norte para cima, sul para baixo. Norte para baixo, sul para cima para esse outro. Repara que eu tenho norte do lado do sul e polos opostos magnéticos se atraem. Então aparece uma força magnética de atração entre eles. Então vamos lembrar, o elétron tem uma força elétrica de repulsão, mas devido a eles girarem um para um lado, o outro para o outro, eles têm uma força magnética de atração. Então eu tenho uma repulsão elétrica e eu tenho uma atração magnética. Uma compensa a outra, por isso que o elétron permanece na sua órbita. Tudo bem? Então o que faz o elétron não se afastar é a compensação de um girar para um lado, um para o outro. Então por isso que sempre um elétron gira para um lado, o outro elétron gira para o outro. Entenderam? É a compensação da repulsão elétrica formando a atração magnética. Por que está escrito ali em cima já princípio da exclusão de Pauli? O princípio da exclusão de Pauli diz que nunca existem dois elétrons com os mesmos 4 números quânticos. Nunca existem dois elétrons com os mesmos 4 números quânticos. Por quê? Porque o número quântico... Lembra que eu falei para vocês que os 4 números quânticos é o endereço do elétron? Se você tivesse o número quântico principal, que é a camada, eu brinquei com vocês que é a cidade. O número quântico secundário ou azimutal, que é o tipo de orbital que ele está, que eu brinquei com vocês que é o bairro. O número quântico magnético, que eu brinquei com vocês que é a rua. O número quântico magnético é qual dos orbitais que ele está, né? Eu brinquei com vocês que é a rua. E o spin, que eu brinquei com vocês que é o número. Então você chegou na casa ali. Não existe dois elétrons que estão no mesmo lugar. Tá certo? Então, por quê? Porque se os dois elétrons estivessem no mesmo camada, mesmo tipo de orbital, no mesmo orbital, um está girando para um lado, outro para o outro. Então o spin muda. Então, por mais que eles morassem na mesma casa, um girava para um lado, outro para o outro. Então, não existem dois elétrons com os mesmos 4 números quânticos. Tá certo? É isso que é esse princípio da exclusão de Pauli. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, mais um exercício. Vamos terminar, falta só 2, esses 2 são bem rapidinhos. Dentre os conjuntos de números quânticos apresentados nas alternativas a seguir, um deles representa números quânticos não permitidos para o elétron da subcamada mais energética do ferro 2+. Um íon, veja que agora é íon, não é mais átomo, indispensável para a sustentação da vida dos mamíferos, pois está diretamente relacionado com a respiração desses animais. Esse conjunto descrito corresponde a... Então a gente vai distribuir o ferro, mas não é o ferro átomo, é o ferro íon. O que muda, já vou contar para vocês. Vamos lá, pegamos o diagrama de Linus-Pauling, vamos distribuir quem mesmo? O ferro 26, 2+. A gente, pessoal, para trabalhar com íon, primeiro a gente lida com ele como se ele fosse átomo. A gente distribui ele como se fosse átomo. Eu vou pegar esses 26 elétrons que aqui estão, né? Isso aqui é próton, mas eu lido como se ele fosse átomo, então são 26 elétrons. Vou distribuir. A gente já fez a distribuição do ferro, não fez? Tá aqui. 26 tem 10. Pessoal, dicasinha que eu faço para separar. Eu conto aqui, ó, sempre tem 10. Aqui tem 10, então 10 mais 10, 20. Então, 10 aqui, 20. 3d6, 3d6, 20 com 6, 26. Então, distribuímos o átomo de ferro. Mas o que aconteceu aqui? Por que ele ficou 2+? Porque ele perdeu 2 elétrons. Lembra que o elétron é amigo falso. Quando você perde amigo falso, você fica positivo. Isso é bom pro cara, né? Então, você perdeu 2 elétrons. De onde eu tiro esses elétrons? É aqui que está a sacada. Os 2 elétrons sempre saem da camada de valência. Os elétrons perdidos para virar íon sempre saem da camada de valência. Então não é do 3d6 que saem os elétrons. Não é daqui. Os elétrons saem do 4s2. Então você tem que sair quantos elétrons? 2. Quantos tem aqui? 2. Então eu vou tirar esse orbital inteiro. Sai o orbital inteiro, ficamos como? Desse jeito. Perceba que a gente tirou os 2 elétrons da camada de valência, da última camada. Certo? Sendo assim, o que a gente vai fazer? A gente vai lá e vamos distribuir o 3d6. 3d6 distribuindo, como é que fica? Número quântico principal, camada de valência, 3. Número quântico secundário azimutal é o D,
S0P1D2. Então, está ali número quântico principal, número quântico secundário azimutal. Agora a gente tem que distribuir os 6 elétrons. Lembra que o magnético vai de menos D até mais D. De menos D até mais D, então de menos 2 até mais 2. Distribuindo esses 6 elétrons, como é que fica? Começamos do menos 2 em direção ao mais 2. Para cima, para cima, para cima, para cima e para cima. Show de bola. Agora o sexto elétron. O sexto elétron vai para baixo. Show de bola. Agora, então, o número quântico magnético é o último elétron distribuído. O último elétron distribuído é menos 2. Menos 2. Esse menos 2 é o número quântico magnético que está ali. Show! E o spin, Jean, veja que novamente no enunciado ele não falou se o primeiro é positivo ou o primeiro é negativo, se o para cima é positivo ou negativo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aceitar os dois spin, menos meio e mais meio. Sendo assim, a gente vai dizer que o número quântico principal é 3, o número quântico secundário é 2, o número quântico magnético é menos 2 e o spin é, nesse caso ele falou que é menos meio, então a gente aceita esse menos meio. Se tivesse mais meio eu aceitava também, tá certo? Show! Mais uma? Vocês aguentam? Vamos lá. Considere a representação do átomo de alumínio no estado fundamental, alumínio 1327. Convencionando-se para o primeiro elétron, veja que aqui ele diz para a gente que o primeiro elétron é menos meio. Assinale o que for correto sobre esse átomo. Apresenta 4 níveis energéticos. Veja que ele está falando ali sobre níveis de energia. Lá embaixo ele fala do número quântico. Tem outras perguntas também. Então vamos distribuir direto. Veja que eu vou distribuir o alumínio 1327. O primeiro elétron é negativo. Então, distribuindo esses 13 elétrons, ficamos assim. Quem eu quero saber os números quânticos? 3p1. 3p1 distribuindo, o número quântico principal 3, é p, então o número quântico secundário é 1. O ml vai de menos 1 até mais 1, distribuindo quantos elétrons? Um só, o primeiro é para cima. Se o primeiro é para cima, ele parou no menos 1, o número quântico magnético é menos 1. E ele falou lá que o primeiro elétron é sempre menos meio, então o spin é menos meio. Show, matamos os 4 números quânticos. Então, temos as informações suficientes para ir para as questões. Primeira pergunta, 01. Apresenta 4 níveis energéticos de configuração. Quantos níveis tem? 1, 2, 3. Só 3 níveis. Então, a 01 ela é falsa. 02. Esse é o número atômico a 14 nêutrons. Tem gente que faz direto essa já. Simplesmente faz 27 menos 13 e tem a resposta. Podemos fazer passo a passo. A igual a Z mais N, né? A igual a Z mais N, isola o N, N igual a 14, então a alternativa 2 ela é verdadeira. Existem 3 elétrons no último nível energético dessa distribuição eletrônica. O último nível é o terceiro nível, né? O terceiro nível tem 2 elétrons aqui, 1 elétron aqui. Então 3 elétrons no último nível, verdadeira, 0,4 também. Show de bola. Vamos para 8. O elétron mais energético desse átomo tem os seguintes números quânticos. O mais energético é o último distribuído. O último distribuído a gente tinha feito os números quânticos, está aqui, então é verdadeira a 0,8. 16. O número atômico do alumínio é 13, o que significa que esse átomo representa 13 prótons. Que é número atômico? Número atômico é número de prótons, então 16 é verdadeira também. Somando todas as verdadeiras, dá 30. Galerinha, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Fizemos várias questões, tem algumas outras que talvez o pessoal possa ficar com dúvida, mas tendo dúvida, pergunta, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Obrigado, bom estudo para vocês.